da ministração da palavra. O Senhor quer falar conosco. Eu abri a minha Bíblia aqui no capítulo 25 de Mateus, e a Bíblia vai dizer no versículo 34, Jesus está falando sobre o julgamento das nações. Jesus, ele vinha falando sobre as parábolas das 10 virgens, as parábolas dos talentos. O Senhor, ele está tratando com algumas pessoas para que elas viessem compreender verdadeiramente o que era o reino dos céus. E aqui no versículo 34, ele vai nos garantir assim: então o rei dirá aos que estiverem assentados à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Repare que o Senhor, ele está tratando para aquele povo, benditos de meu Pai. Ele está chamando aquele povo que estava ouvindo, aquele povo que estava dando crédito à sua palavra, aquele povo que estava obedecendo a sua palavra. Tinha 2 tipos de pessoas aqui nesta ministração, a qual o próprio Senhor, ele está pregando. Ou seja, tinha 2 tipos de pessoas: aquelas pessoas que ouviam a palavra, ou seja, aquelas pessoas que iam sentar à direita do Pai, e também aquelas pessoas que não aceitaram a palavra, ou seja, aquelas pessoas que estavam à esquerda. Ou seja, o Senhor está tratando com os seus filhos. Repare que ele vai dizer: benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, nós temos algo preparado para nós desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, eu e você. Ou seja, aqueles que foram comprados, lavados pelo sangue do Senhor, têm parte com o Senhor. Ou seja, são pessoas cordeiras com Cristo, são considerados filhos de Deus. E Jesus, ele está tratando aqui com essas pessoas. Repare que no versículo 31, ele vai dizer: o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos e assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor que separa as ovelhas de bode, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aleluia! Ele vai colocar aqueles que foram comprados, ou seja, aqueles que receberam de bom grado o evangelho, entenderam a chamada na sua vida e fizeram o ide do Senhor. Aqueles que fizeram o ide do Senhor, ou seja, proclamar o seu evangelho, viver o seu evangelho, deram continuidade aqui nessa terra, na chamada a qual eles foram chamados. Que repare que Jesus, ele vai falar: meus queridos irmãos, meus queridos filhos, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Repare que tem algumas coisas, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que entenderam a sua chamada, eles vão estar sempre fazendo a vontade do Pai, a qual o Senhor Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele vai estar sempre trazendo à tona, ele vai estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Repare que o cristianismo, ele é tão lindo que o próprio Senhor, o próprio Senhor protagonista, ou seja, o protagonista que esteve aqui em terra, que fez a sua missão ser cumprida com excelência. Aleluia! Repare que os que estavam à sua direita, os justos, lhes responderão: Senhor,
quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou como te vimos com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro, Senhor, e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia! Quando nós fazemos a vontade do Senhor, visitamos as pessoas, quando nós fazemos a vontade do Senhor, levamos uma palavra para aqueles que estão encarcerados. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, você que tem feito a vontade do Senhor, que era um instrumento nas mãos de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho, que cumpria a verdadeira religião do Senhor, como diz lá em Tiago, que a religião de Deus é visitar os órfãos e as viúvas. Você que tinha essa chamada, que visitava as pessoas, você que tinha essa chamada, que cuidava das pessoas, ou seja, essas pessoas, elas estão ainda aqui em terra, essas pessoas, elas ainda precisam ser visitadas, ou se as pessoas ainda sentem fome e você precisa dar o alimento, essas pessoas ainda precisam se vestir e você precisa dar a vestimenta, essas pessoas ainda andam necessitadas e você ainda precisa estar auxiliando, essa pessoa ainda anda enferma e você precisa estar orando por ela. Não fuja da tua chamada. Bem aqui, você que está na escuta dessa programação, você que parou de fazer essas coisas, que achava que o ministério era para aqueles que serviam só dentro do templo, mas não. O ministério, a chamada da igreja, ela sempre foi para fora do templo. A chamada da igreja, ela sempre foi para visitar aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos, porque o próprio Jesus, ele fez essas coisas e quando estava aqui nesta vida terrena, ele nos deu esta lição e ele vai tratar aqui. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Como é bom fazer a obra do Senhor, como é bom fazer a sua vontade, andar no centro da sua vontade. É maravilhoso você que teve esse momento de está orando por alguém, está visitando alguém, isso é muito maravilhoso. A Bíblia, ela vai dizer, ainda em Mateus, ali no capítulo 10, no versículo 42, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Repare que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Lá em Apocalipse, João vai dizer: eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Repare que o Senhor, ele vai nos recompensar. É o Senhor que recompensa. E naquele grande dia, você que não está praticando o Evangelho, você que tem negligenciado o Evangelho, você que tem negligenciado o Evangelho, você que parou no meio da caminhada e parou de fazer a vontade do Senhor, vai ser triste, porque a própria Bíblia vai dizer que assim o Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos. E o Senhor naquele dia vai dizer aquelas pessoas que vão estar sentadas à sua esquerda, vai dizer: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes pequeninos também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para
para a vida eterna. Aleluia. Nós temos promessa de vida eterna, vida em abundância. Aleluia. Por mais tribulação, aflição que passamos nessa vida, mais vale a pena, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. É o Senhor quem cuida da sua igreja, é o Senhor quem capacita a sua igreja, é o Senhor quem ajuda a sua igreja, aleluia, a prosseguir. É o Senhor que vai naquele grande dia, ou seja, naquele grande dia, está recompensando cada um segundo as suas obras, aleluia. Não fique de fora, não seja como aqueles que vão para o castigo eterno. Ali é terrível, diz a Bíblia que ali é terrível, é muito quente, e ali o seu sofrimento, a sua vida vai passar como um filme na sua cabeça. Você vai se lembrar e ali você vai sentir dor pro resto da vida. Mas fique na parte daqueles que vão estar à direita de Deus, onde receberão a vida eterna. Irmão, eu estou lhe ouvindo desde o início desta pregação. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero falar para você, meu querido ouvinte, que está na escuta dessa programação. Você que tem que fazer ainda algo para o Senhor. Você que muitas das vezes, quando era convidado para fazer algo para Deus, inventava alguma coisa, pois a partir de hoje você não irá mais fazer isso. Você que muitas das vezes queria falar alguma coisa e se omitia e não falava. Muitas das vezes você que queria ir a algum lugar pelo convite de alguém, orar por alguém, mas não ia, inventava alguma coisa. Meu querido, te volte para Deus. Não deixe de fazer a vontade do Senhor. Não renuncie à tua chamada, porque a Bíblia vai dizer falar, e Jesus vai dizer: quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizerdes. Aleluia. É ao Senhor que nós estamos fazendo. Não é somente para o nosso próximo, mas o Senhor está contemplando o meu trabalho. O Senhor está contemplando o teu trabalho, e no momento certo Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Aleluia. Paulo vai escrever ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo vai estar ali alertando a igreja, vai estar exortando a igreja, trazendo uma palavra de renovo, de fortalecimento para aquela igreja. Ele vai dizer: sede firmes e constantes na obra do Senhor, sendo dedicado a cada dia na obra do Senhor, e que nada venha vos abalar a vossa fé, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, não é vão. Ali Mateus capítulo 19, versículo 19, a Bíblia vai falar que aquele que deixou pai, mãe, fazenda, casa, tudo aquilo que estava em sua volta para fazer a vontade do Senhor, a Bíblia vai dizer que aqui nesta terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Vale a pena servir a Deus. Não te engane com essa vida é passageira, essa vida de ilusão. O que nós devemos alcançar está nas coisas celestiais, está nas coisas que são do alto. Por isso Paulo vai dizer: buscai as coisas que são de cima, pois a qual delas elas vão testificar as coisas que são de cima. Ali os escritores hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é olhando para cima, é olhando para o Senhor, aquele que é o autor da nossa vida, que é o consumador da nossa fé. Você que ouviu esta palavra e que entendeu nessa noite que nunca mais você
você vai inventar desculpa alguma, que nunca mais você vai inventar alguma coisa para não falar, para não fazer, para não ir aonde as almas estão precisando ouvir a tua voz. Você que tem se esforçado, mas outrora tem parado na caminhada, você que tem um pouco de vergonha, de timidez, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está te capacitando, o Senhor está te capacitando para visitar os enfermos, o Senhor está te capacitando para ir atrás das almas perdidas, o Senhor está te capacitando para você ajudar os necessitados. É isso mesmo, cada um tem uma chamada. Se todos nós tivéssemos a ousadia de atender o chamado de Deus para a nossa vida, o Evangelho estaria muito mais evoluído. Mas aprove a Deus que não só através deste meio de comunicação, mas também nas televisão, nos templos das igrejas, por aí afora, nas ruas, o Evangelho está sendo pregado e você precisa fazer alguma coisa enquanto é tempo, enquanto você tem tempo. Jesus, ele está tratando com a igreja e ele vai falando das parábolas das 10 virgens e das parábolas dos talentos. E sempre no último versículo, repare que ninguém sabe a hora e nem o dia, e é portanto nós andar em vigilância. O que é essa vigilância, irmão? Essa vigilância está sempre fazendo a vontade do Senhor, fazendo a vontade daquele que envia, daquele que chama, daquele que capacita para uma grande obra, em nome de Jesus.